Silvia Ricardo, ok, diretora do Departamento de Resíduos. Vim substituir a engenheira Cristina, que hoje não pôde estar presente. Portanto, a primeira fotografia era da engenheira Cristina. Foi um momento. Muito obrigada aqui pelo convite que nos fizeram aqui à APA. Eu vim fazer também aqui uma pequena apresentação mais direcionada sobre o enquadramento regulatório no que diz respeito a esta questão da reutilização. Eu vim fazer aqui uma pequena apresentação, também não muito longa, sobre a parte do enquadramento regulatório e para tentar clarificar também aqui alguns conceitos do que é a reutilização, do que é a preparação para a reutilização, quando é que é resíduo, quando é que não é, porque ainda não é muito claro a diferença entre estes dois momentos. Pronto, como nós sabemos, a definição de resíduo é quando o detentor se desfaz dele. Portanto, esse ato ou essa ação tem toda a diferença para perceber se aquele produto vai ou não ser considerado resíduo e depois, a partir daí, se é ou não considerada uma reutilização ou se é considerada uma preparação para reutilização. Portanto, apesar destas duas definições serem muito semelhantes, como eu disse, aqui a diferença é exatamente em relação ao estatuto do produto, que é se é ou não um resíduo. Portanto, no caso da reutilização, não é considerado um resíduo, é a operação mediante a qual os produtos que não sejam resíduos são utilizados novamente para o mesmo fim em que foram consumidos, portanto, inclui todos os produtos doados, inclui todos os produtos que foram vendidos, com a expectativa de serem utilizados outra vez para o mesmo fim. E normalmente envolve uma mudança de titularidade. No caso da preparação para reutilização, então sim, o produto já é considerado um resíduo, o detentor já se desfez dele, por exemplo, através dos canais normais de recolha de resíduos, seja em ecocentros móveis ou todos os locais onde, apesar do detentor se desfazer, desfaz-se de uma forma dele em que ele depois pode novamente tentar ser usado para o mesmo fim, mas aqui já sendo considerado um resíduo. E também temos então uma operação de tratamento para isto, que é a preparação para reutilização, que são operações de valorização que consistem no controle, na limpeza, reparação, mediante as quais os produtos voltam a ter condições para serem novamente colocados no mercado sem qualquer outro processamento. Por exemplo, no caso de uma palete de madeira, estamos a falar de ver se a palete tem condições, fazer uma reparação, pôr um prego, enfim. Mas aqui é tentar evidenciar esta fronteira. Não é fácil, parece que é tudo a mesma coisa, mas há aqui ligeiras diferenças, principalmente naquilo que são as nossas contas e as nossas contabilizações do que é que conta para um lado e o que é que conta para o outro, não é? Porque neste momento também já temos reportes obrigatórios, tanto para a reutilização como também para a preparação para a reutilização, que na verdade é considerada uma reciclagem. Em 2015, a Assembleia das Organizações Unidas adotou uma abrangente e ambiciosa Agenda 2030, onde incluiu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, que propôs um conjunto de medidas relevantes, onde se destaca então reduzir a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reutilização e reciclagem. Portanto, o próprio ODS fez este caminho no sentido de dar prioridade na hierarquia de resíduos, porque a primeira opção na hierarquia de resíduos é efetivamente a prevenção, depois a reutilização, antes do produto se tornar um resíduo, e então, a partir daí, a reciclagem. Também a Diretiva Quadro Resíduos tem trazido uma evolução neste âmbito, tem dado mais ênfase à prevenção e à reutilização. Aqui na apresentação anterior isso também foi referido, não é? Tínhamos antigamente um regulamento de embalagens que falava só um pouco mais direcionado para a gestão do resíduo. Agora, tínhamos uma diretiva de embalagens, aliás, agora temos um regulamento de embalagens que já é muito focado na parte da prevenção, da redução, de tentar reduzir ao máximo o uso único, e também a DQR, a Diretiva Quadro de Resíduos, tem evoluído nesse âmbito. No âmbito da alteração que ocorreu à Diretiva Quadro de Resíduos em 2018, já foi patente aqui um reforço da necessidade de ampliação da hierarquia de gestão de resíduos, dando ênfase à prevenção e à redução da produção de resíduos.
Também agora a nova alteração ADQR que foi publicada em 2025, mais uma vez também dá um grande destaque à prevenção, mas desta vez mais focada na parte do desperdício alimentar. No que diz respeito aqui àquilo que são os nossos programas, as nossas legislações nacionais, temos o Regime Geral de Gestão de Resíduos, que dentro do próprio regime já há uma série de medidas com vista a incentivar a reutilização e a prevenção de resíduos. Temos, por exemplo, o artigo 7º que incuta a adoção de práticas que facilitem a reutilização dos produtos ou dos materiais. Temos o artigo 24 que incentiva a doação de produtos não alimentares não vendidos, por exemplo, a associações de economia circular. E temos também, patente no nosso Regime Geral de Gestão de Resíduos, a necessidade de estabelecer procedimentos de contratação pública e critérios de valorização de propostas que prevejam o fornecimento de utilização de produtos que gerem menos resíduos. E, portanto, também no próprio RGGR, aqui a obrigação do produtor e do distribuidor organizar a sua armazenagem, transporte e recepção de produtos para que os mesmos não sejam danificados e garantir a separação dos mesmos com vista, mais uma vez, a promover a sua reutilização. No âmbito do planeamento que foi feito em matéria de resíduos, nós temos 3 planos atualmente: o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o PERSU de Resíduos Urbanos e o PERNU, e estes 3 planos também têm medidas direcionadas para a prevenção e que incentivam os setores de alguma forma a adotarem medidas tendentes à prevenção e à reutilização. No caso do Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o Objetivo Estratégico número 1 preconiza a necessidade de atuar no sentido da prevenção ao nível da quantidade, mas também da perigosidade dos resíduos, com aqui as medidas que estão no site, no slide. Agora estava aqui a olhar, este aqui está um bocadinho desformatado, mas no meu papel não está assim desformatado. Portanto, temos aqui o Objetivo Estratégico número 1 que refere a necessidade de promover a reutilização ao nível dos vários materiais e produtos. O Objetivo Estratégico também número 1, medida 3, promover compras no setor público e privado com critérios de sustentabilidade e também promover a sensibilização para a prevenção da produção de resíduos. Portanto, são medidas, todos estes objetivos e todas estas medidas têm um conjunto de entidades que têm que promover a implementação destas medidas e, portanto, são medidas também já com vista à parte da prevenção. No que diz respeito ao Plano Nacional de Resíduos Não Urbanos, o PERNU 2030, mais uma vez, e também direcionado mais para os resíduos não urbanos, também tem algumas medidas direcionadas para o tema que hoje estamos aqui a falar, nomeadamente a clarificação do conceito da prevenção e criação de mecanismos para a sua efetiva aplicação, aumentar o envolvimento dos agentes dos diferentes setores para objetivos de prevenção e adequar e potenciar o uso de instrumentos económicos e financeiros direcionados também para a prevenção. Por fim, o PERSU, o Plano Estratégico de Resíduos Urbanos, também, mais uma vez, e direcionado aqui em concreto para o setor dos resíduos urbanos, preconiza uma série de medidas. Aliás, o próprio PERSU tem um eixo dedicado à prevenção, com um conjunto de medidas a serem implementadas, seja por associações, seja por municípios, seja pela própria AVE, Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos, mais tendentes aqui à prevenção e também à promoção de reutilização e prolongamento da vida útil. Divulgação junto dos cidadãos de opções que nas suas atividades contribuam para a prevenção, nomeadamente no âmbito da reutilização de bens, disponibilização de locais próprios para promover esta reutilização, por exemplo, em ecocentros, em locais dedicados, quando o utilizador ou o proprietário do bem não se quer propriamente desfazer dele, gostava de doar, mas não sabe muito bem quais os canais que pode usar e, portanto, o município também criar esses canais próprios que permitam, então, prolongar a vida útil dos produtos. Também o fomento e o apoio a redes de doação, troca, reparação, assim como aluguer e leasing de produtos, mais uma vez para garantir aqui a redução da produção de resíduos, não é? No sentido de promover redes onde
alguns tipos de produtos que nós não necessitamos propriamente no nosso dia-a-dia e se calhar poderíamos tentar utilizar uma plataforma para alugar um determinado equipamento ou alguma coisa que, evitando a sua compra, não é? E evitando também aqui depois, a longo prazo, a geração de resíduos e, claro, a criação de um regime de incentivo fiscal a aplicar aos serviços de preparação em alinhamento com iniciativas da Comissão Europeia. No seguimento do PERSU foi determinado também que cada município fizesse o seu próprio plano, um plano mais dedicado àquilo que é a sua região, a sua área de abrangência, e portanto os PAPERSUs no caso, e portanto também todos os municípios naquilo que foram os PAPERSUs apresentaram uma série de medidas direcionadas para a prevenção que pretendem implementar nos seus municípios, seja através de campanhas de sensibilização mais direcionadas nos municípios, mas também através de uma série de medidas mais operacionais, para, por exemplo, promover workshops de reparação, essencialmente de produtos têxteis, ou promover workshops ou oficinas de reparação de equipamentos, também medidas muito direcionadas para o combate ao desperdício alimentar. Portanto, os próprios municípios também já estão envolvidos nisto e apresentaram nos seus PAPERSUs medidas neste sentido sobre aquilo que vão implementar nas suas regiões até 2030. A concretização de todos estes objetivos exige o envolvimento de várias áreas e setores e devem ser executados de forma integrada. O sucesso de uma política de prevenção de resíduos dependerá da forma como cada agente participante no sistema e consumo compreende o seu papel, e neste sentido foi aberto um aviso através do Sustentável 2030, onde o beneficiário foi a APA, e a APA então vai promover um estudo sobre esta questão da prevenção e da reutilização, mas é um estudo um pouco mais operacional. Portanto, é um estudo que pretende, junto dos municípios, verificar ou dar apoio sobre as formas como eles podem, por exemplo, nas medidas que verteram no PAPERSU, como é que podem de forma mais eficiente implementar essas medidas, e também aqui, por exemplo, criar clusters. Nós reparamos na análise dos PAPERSUs que há muitos municípios que têm medidas muito semelhantes e, portanto, não vale a pena de cada município estar a trabalhar isolado. Portanto, este estudo também pretende aqui fazer um conjunto de clusters. Dar nota que este concurso da prevenção à missão é de todos, tem um financiamento de cerca de 1 milhão de euros. Ele já está, neste momento, em concurso público internacional. Por fim, acho que este é o... não, é o penúltimo. Ok, por fim, Portugal tem ainda um longo caminho nesta questão da prevenção e da reutilização. Acho que os dados têm efetivamente mostrado isso. Nós, aqui da parte da APA, também temos obrigações de reporte no que diz respeito à prevenção e à reutilização, e temos alguma dificuldade na recolha dos dados. Portanto, os dados não mostram uma situação que era aquela que nós gostávamos, mas, por outro lado, como eu disse, também temos aqui alguma dificuldade na recolha de informação. Portanto, importa assim assegurar uma comunicação adequada com abordagens mais próximas da realidade em que a população vive. É essencial investir em campanhas que promovam um consumo consciente, e por falar aqui em campanhas, como vocês sabem, a APA tem neste momento a decorrer uma grande campanha de comunicação. Ela, de facto, neste momento está mais direcionada para tentar consciencializar os cidadãos sobre a necessidade de fazer uma correta separação dos seus resíduos, porque também é um problema, não é? As nossas taxas de recolha seletiva estão muito baixas, mas a verdade é que esta campanha de comunicação terá um outro momento, haverá uma nova campanha de comunicação, e nós gostaríamos, nessa campanha de comunicação, também dar muito ênfase à parte da reutilização e da prevenção. O foco na reparabilidade e na durabilidade é essencial para abordar a causa subjacente ao elevado volume de resíduos. Portugal tem tido um aumento da produção de resíduos e não o seu contrário, este é um facto. Portanto, a implementação deste tipo de políticas de reparação e de reutilização e prevenção também são essenciais para que, de algum modo, consigamos dar aqui a volta àquilo que tem sido o aumento da nossa produção de resíduos.
A adoção da diretiva relativa à promoção da reparação de bens é um significativo avanço regulatório no seu setor, sendo que a sua transposição até julho de 26 é uma oportunidade para tentar de alguma forma estruturar este mercado, mas acima de tudo o que nós também precisamos é no nosso dia a dia de implementar medidas que tentem também o nosso contributo no dia a dia, que tente de alguma forma também ir ao encontro desta questão da prevenção, da reutilização, da produção de menos resíduos, tentando comprar, por exemplo, produtos com menos embalagens, tentando implementar medidas no nosso dia-a-dia, nas nossas casas de redução do desperdício alimentar. Portanto, também daquela campanha que eu estava a falar deste segundo momento, é um bocadinho isto que nós vamos tentar também junto dos cidadãos, sensibilizá-los para esta causa da redução da produção de resíduos. E era só o que eu trazia hoje. Muito obrigada.